Então, parei o tratamento porque eu estava a 100%. Só que no mesmo ano eu mudei de estado, mudei de vida, mudei. Eu dizia na época, o remédio me fez colocar os pés no chão. Então, mudei de vida. E aí, para onde eu fui, né, para minha terra mesmo, tiveram algumas situações que foram um tanto chatas, um tanto ruins. E aquilo mexeu comigo. E eu me senti muito mal. Na época, parecia que eu era inútil. Me senti inútil. Me senti inútil. Sabe quando você faz as coisas para as pessoas hoje, no dia a dia, e a pessoa não agradece e você diz, ah, mas tudo bem, eu não fiz esperando nada em troca. Eu dizia a mesma coisa. Só que quando aconteceu, né, quando o negócio foi mais sério, eu me senti mal por isso. Que no caso eu passei a me sentir inútil. Pouco tempo depois chegou a pandemia. Gente, na pandemia, ninguém trabalhava, ninguém fazia nada. Todo mundo dentro de casa. Eu acordava, só tinha as quatro paredes, e passava o dia às quatro paredes, e a gente ia dormir, era as quatro paredes. Gente, eu não dava conta daquilo. E a gente já tava junto, né? Então, a gente sempre procurava fazer alguma coisa, brincava, jogava dentro de casa. Só que foi muita coisa que aconteceu junto. E eu não consegui separar as coisas. Não consegui fazer foi nada. E comecei a ter um sentimento de nó na garganta. Gente, é assim, ó, desce um negocinho aqui, igual quando você entala, engasga e fica aqui. Quando eu engolia a saliva, eu sentia. Quando eu bebia água, eu sentia o negócio aqui. Entende? Quando eu ia comer, a mesma coisa. Só que eu não falei nada pra ninguém. Porque na época, eu já tinha explicado pra Samuel que eu tinha feito o tratamento, mas parei porque tava tudo bem. Só que quando começou isso, eu fiquei com medo e com vergonha de dizer a ele. Até mesmo porque a gente tava no comecinho, então como é que você vai falar pro gato, né, que tá com uma dificuldadezinha ali, ó. E aí eu não falei, o tempo foi passando e o nó batia bem aqui, ó. E aí ia descendo pro peito, ia pegando a costela e eu ia sentindo dor, gente. Dor. Doía. E dava uma tosse aquilo. E aí na pandemia, que não podia fazer nada, eu comecei a me sentir inútil, porque eu tinha muito tempo fazendo nada, então era tempo suficiente para pensar besteira. E aí eu comecei a pensar besteira. Desde que na primeira vez eu não tinha problema nenhum, eu não pensava em nada. Eu chorava e chorava porque e eu dizia assim, eu só tenho vontade de chorar, e chorava. E dessa vez não. Eu comecei a pensar e me sentir inútil. E aí ele estava perto de mim, aí eu tinha na minha cabeça que eu estava atrapalhando a vida dele. E aí eu resolvi falar pra ele, só que quando eu falei pra ele assim, ó, eu já tava muito mal, muito mal. E na época eu ainda tinha a receita do remédio. Nós compramos, só que eu já tinha passado muito tempo com as crises, eu tomava o remédio, eu só queria chorar, e aí eu tinha medo de falar que eu não queria existir. Porque na época eu dizia assim, mas se eu falar, o inimigo vai ouvir. E vai que arma alguma coisa. E aí eu pensava, mas eu não posso tirar a minha vida, porque... E depois? E aí eu não falava, então eu só chorava e me sentia inútil. E quando eu fui falar pra ele, falei, né, pra Samuel, eu digo, eu tô atrapalhando sua vida. E ele dizia, não, Aline, não é assim, você não tá me atrapalhando, eu quero estar aqui, você vai passar por isso, vai ficar tudo bem. E na época foi a única pessoa que me socorreu. Eu tinha outros colegas que falavam com ele, né, que davam força, ó, vai passar, não para de tomar o remédio, cuida dela, fica com ela. E ele foi muito cuidadoso desde quando eu falei. Ele nunca disse que era uma frescura, ele nunca disse
nada, sempre pra me ajudar. Ele sempre queria saber como é que eu tava, sempre perguntava o que é que eu tava sentindo, qual que era o sentimento. E eu fui tomando remédio e a pandemia não acabou e dava crise, gente, dava crise assim, ó, que eu chorava, eu gritava, de tanta vontade que eu tinha de chorar e de sumir, porque aí o meu sentimento era de por que que eu existo? Se eu não existisse, aí eu começava, não tinha acontecido isso. Coisa da minha cabeça. E Samuel estava lá. E eu comecei a emagrecer. O cabelo começou a cair. E assim foi. Eu não queria. Eu só queria estar dormindo. Se era pra existir, que fosse pra dormir, então. E ele tava lá. Foi muito cansativo pra ele. Foi muito cansativo pra ele. Entende? Porque eu entrei nessa bolha e vivia ali. E ele tava pra se dividir e suprir e me socorrer. Tiveram noites. Agora eu vou falar que esse é o segundo vídeo. No primeiro eu chorei lá, entendeu? Hoje eu consigo falar. Até um tempo atrás eu não conseguia falar. Mas tinha época que eu dormia com a camiseta dele. Porque aí eu passava o dia com a roupa dele que eu queria. Eu só queria estar ali perto dele. E ele fazia assim, ó. E dormia assim. Quando eu me mexia pra ir no banheiro, ele sentia e ia comigo. Você não tem noção do que a gente passou. E mais ele, né? Porque ele não desistiu, gente. Ele não desistiu. E tiveram pessoas pra dizer pra ele que eu era louca. Que o que é que ele tava fazendo na vida dele? Porque eu era louca, eu tomava remédio. Mas ele estava lá. E tá aqui, ó. Até hoje. Graças a Deus. É maravilhoso ele. Então, aqui já quero dizer a você a importância de você ser importante na vida de alguém. Gente, se alguém tá mal, ai, não solta nem aquela brincadeira chata de vai piorar. E a risadinha. Gente, para, não faz isso. Não fala se você não sabe do que tá falando. É melhor não falar nada. Pergunta assim, ó, quer um abraço? Se eu te der um abraço, vai te ajudar? Que muitas vezes ajuda muito. E que na época eu queria muito um abraço e eu não tinha um abraço de ninguém. Aquela experiência foi única. E aí, na época eu lembro muito do hino que eu tava até cantando aqui, tava ouvindo essa semana. Às vezes você olha pro lado e não tem. E graças a Deus, Samuel tinha um abraço assim, ó, ele chegava e ele me dava um abraço, ai, parecia que eu tava assim, ó, no colo do pai. Entende? Então assim, seja útil, seja importante, fale alguma coisa que preste. Não coloque ninguém pra baixo, não menospreze ninguém, porque você nunca sabe o dia de amanhã. Eu não passei por isso porque eu menosprezei alguém. Eu tô falando isso pra você porque quando a gente escuta isso é frescura, você não tem ideia do peso que é. Mesmo você não sendo tão importante, que se você fosse, você não faria isso. Então, não faça, não tem o que falar, cala a boca. E vai. E vai. Então, esse foi o processo. Foi horrível. Foi horrível. Mas quando eu voltei a trabalhar lá, eu já não tinha medo de tanta gente junto. Tava tudo bem. Eu só tava com o sentimento de eu não valho nada. Eu tinha esse sentimento comigo. Mas ele estava lá. Samuel, a gente tomava café junto. A gente almoçava junto. A gente sempre fez tudo junto. Tudo junto. Muita gente, né, aqui na cidade, em Brusque, dizia assim: mas Aline, isso não é amor, isso é frescura de vocês dois. E as pessoas não têm noção do que a gente viveu. Até em Brusque, que daí vai ficar para a próxima parte, não vai ficar muito longo o vídeo, né? Já tá longo.
Só vai assistir quem realmente se interessar pelo assunto, que no caso foi a minha experiência, né? Tem gente que tem uma experiência diferente, né? Então as pessoas não têm noção, mas a gente tava lá, ele tava lá grudado em mim, grudado, e a gente é grudado até hoje.